A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, ô glória! Vamos dar sequência ao livro de Gálatas, capítulo 4. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores, curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora reconheço a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja um trabalho, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, qual é, logo, a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que se possível fora, arrancarias os olhos e mos darias. Fiz-me acaso vossos inimigos, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente porque estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, o que queríeis estar debaixo da lei. Não vos ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito?
assim também é agora. Mas que diz a Escritura: lança agora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vamos passar agora para o capítulo 5. Exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade como que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aquele que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só: nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios e bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões de concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal ao espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provê cada um a sua própria obra,
e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens como aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede, com grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que crerem, mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda mesmo nesses mesmo se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me na cruz, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado por mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo às marcas do Senhor Jesus. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E assim, para a glória de Deus, finalizamos o capítulo no livro, o capítulo 6 e o livro de Gálatas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo livro. Em nome de Jesus. Deus abençoe.